Boa noite. Boa noite. Centrais sindicais reagem contra a aprovação do projeto que liberou a terceirização de todas as atividades. E o presidente Temer diz que a reforma trabalhista vai ser fruto de acordo entre empresários e trabalhadores. Depoimento de Marcelo Odebrecht no processo que pode caçar a chapa Dilma Temer envolve Lula, Palocci, Manteiga, João Santana e Paulo Bernardo. O empresário afirma que Dilma sabia de repasses de Caixa 2 para a campanha dela. Sérgio Moro diz que o blogueiro confirmou ter alertado o assessor de Lula sobre condução coercitiva. O juiz tirou do processo informações que possam identificar a fonte, mas manteve Eduardo Guimarães na investigação por obstrução à justiça. Nome do deputado federal Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, é citado como beneficiário de pagamentos feitos pelo líder da corrupção no Ministério da Agricultura. Souza foi eleito hoje presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural na Câmara. JBS suspende por 3 dias produção de carne bovina em 33 de suas 36 unidades. A empresa afirma que vai reduzir em 35% a capacidade produtiva de todas as fábricas. Autor do atentado de ontem nos arredores do parlamento inglês é identificado. Khalid Massoud, britânico que tinha 52 anos, já havia sido condenado por outros crimes e chegou a ser investigado por relação com o terrorismo. O Jornal da Gazeta está no ar. O nome do prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, voltou a ser pichado na Avenida 23 de Maio. Desta vez, o muro escolhido foi o do Viaduto Paraíso, na Zona Sul. O desenho foi feito pelo mesmo pichador que no início do ano escreveu Dória 12 vezes em sequência no Viaduto Tutóia, na Vila Mariana. Iaco Viana, de 35 anos, alegou que estava fazendo uma intervenção artística. Mesmo após já ter sido detido em janeiro, Iaco Viana, que é pichador há mais de 20 anos, parece não ter medo. Nas redes sociais, ele não mostra o rosto, mas publica os vídeos das pichações que faz com o nome do prefeito pela cidade. Desta vez escreveu Dória 7 vezes seguidas, além das palavras muro censurado, sob o viaduto Vergueiro, na Zona Sul. O local já foi limpo ontem mesmo. Iaco, que foi pego em flagrante pela Guarda Civil Metropolitana, foi levado para a delegacia e liberado. O caso agora vai para a Justiça. Esse, inclusive, é reincidente. Estamos até analisando se ele já vai pagar a multa em dobro. Tem uma questão jurídica que tem que ser vista em relação ao momento em que ele teve a sua primeira prisão e depois esta segunda. Senão, se não pagar a multa em dobro, pagará a multa de R$ 5.000, além do indiciamento criminal. São dois indiciamentos. Os números da Secretaria Municipal de Segurança Urbana mostram que de janeiro até agora, 51 pessoas já foram detidas só pela Guarda Civil Metropolitana, pichando os muros da cidade. 6 delas após fevereiro, quando Dória sancionou a lei que endurece a punição aos pichadores. Hoje a Prefeitura lançou um programa que prevê a instalação de 10.000 câmeras de segurança nos bairros da cidade e que será pago pela iniciativa privada. Nesta primeira etapa, a previsão é instalar 249 câmeras na região do Brás, no centro. Segundo Dória, os equipamentos serão também uma forma de monitorar os pichadores na capital. Quanto mais câmeras tivermos monitorando, mais difícil será para estes agressores viabilizarem as suas pichações. Socos, tapas e xingamentos. Essa violência faz parte do dia a dia de muitos profissionais de saúde. Segundo os conselhos de enfermagem e de medicina, as agressões acontecem tanto na rede pública como nos hospitais particulares. O auxiliar de enfermagem do SAMU, que prefere não mostrar o rosto, conta que atuava num resgate comum de um homem que estava passando mal. Mas, ao entrar na ambulância, o paciente se transformou. E logo depois que ele me deu uma cabeçada, aí ele começou a gritar que nós estávamos agredindo ele. A família partiu para cima da equipe, né, achando que ele era a vítima e não nós. O profissional teve o nariz quebrado, passou por uma cirurgia de correção e ficou 2 meses afastado do trabalho.
Foi o dano mais grave, mas não sim. o primeiro. Ele diz que já tinha sido agredido antes. Um empurrão, um tapa, entendeu? Dentro do sistema às vezes acontece, mas não com gravidade quanto essa. Por causa de relatos como esse, os conselhos de enfermagem e de medicina de São Paulo decidiram fazer uma sondagem. Ouviram quase 6.000 profissionais. De cada 10, 6 disseram que já sofreram agressão no trabalho, e mais de uma vez. Metade das queixas foi de ofensa verbal. Em segundo lugar, aparecem as ameaças veladas. Porém, 12% dos médicos e 15% dos enfermeiros disseram que sofreram agressão física. Mas aí ele chegou estressado, já soltando que não tinha que falar comigo. Aí você tem que manter toda a calma, que o paciente sempre tem razão, né? Uma amiga minha, ela é enfermeira e acho que parece que a paciente lá era psiquiátrica e bateu nela. Bateu no rosto e bateu pelas costas. Agressão física? Agressão física mesmo. Eu sei que não é uma coisa que é muito difícil de acontecer. Algum tipo de ameaça, ofensa, querer ir para cima, brigar, procurar confusão mesmo. De acordo com o Conselho Regional de Enfermagem, a violência contra profissionais de saúde acontece quase que igualmente nas redes pública e privada. Porque pacientes e acompanhantes não toleram a demora na fila, muitas vezes decorrente do processo de atendimento, que passa na frente o paciente mais grave. Quando o paciente chega acompanhado, muitas vezes, ele não compreende essa dinâmica. Ele quer colocar os direitos e a pessoa que ele está acompanhando como prioritário no atendimento. A gente escuta depoimentos de enfermeiros e de médicos mesmo que já foram agredidos porque priorizaram um tipo de tratamento ou priorizaram um paciente em detrimento de outros. As entidades médica e de enfermagem começaram uma campanha para evitar que as agressões se tornem banais. Seria um alerta para essa violência e para mostrar também para a sociedade que o profissional de saúde está do lado dela. Terror em Londres. Autor de atentado que matou 5 pessoas e feriu outras 40, identificado pela polícia. Khalid Massoud era britânico e tinha 52 anos. Segundo as autoridades, ele já tinha sido condenado por outros crimes e chegou a ser investigado por relação com o terrorismo. Massoud foi morto pela polícia depois de esfaquear um policial. O grupo terrorista Estado Islâmico diz que ele era um soldado do grupo. Durante a madrugada, a polícia também prendeu uma pessoa em Londres e 7 em Birmingham, cidade ao norte da capital britânica. Eles são suspeitos de ter ajudado na preparação dos ataques terroristas. O parlamento teve sessão hoje e fez 1 minuto de silêncio. A primeira-ministra Theresa May também fez um pronunciamento. Ela disse que os britânicos não têm medo e que não há razão para se acreditar que haverá outros ataques. A ponte de Westminster, onde o autor do atentado atropelou várias pessoas, reabriu nesta manhã. Flores foram deixadas lá para marcar a tragédia. Uma vigília em nome das vítimas também foi feita em outro ponto da cidade. Na Bélgica, um carro entrou em alta velocidade na principal rua de comércio no centro histórico de Antuérpia, no norte do país. A placa do veículo era da França. Segundo a polícia, o motorista foi preso pouco depois em um estacionamento. Foram encontradas facas com ele. O homem tem nacionalidade francesa e é originário do norte da África. Ninguém ficou ferido no incidente, mas a segurança foi reforçada na região. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, diz que os senadores precisam atualizar e completar o texto da terceirização aprovado na Câmara dos Deputados ontem. Eunício disse que os senadores vão votar um projeto mais recente sobre o assunto. A matéria aprovada ontem na Câmara permite a terceirização em todas as áreas das empresas. Já essa possibilidade não é aceita pelo projeto em tramitação no Senado, de relatoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Segundo Eunício, são 2 proposições que podem se complementar se for o caso. Ainda de acordo com o senador, a ideia é que o presidente da República, Michel Temer, faça uma seleção do que irá sancionar nos 2 projetos. Preciso que a gente atualize esse projeto que foi aprovado através de um outro projeto que está tramitando aqui no Senado Federal, que é a Casa Revisora. Portanto, esse projeto que foi aprovado vai à sanção presidencial
E esse outro projeto que está tramitando vai ser o projeto para complementar, se for o caso, o projeto que foi aprovado já na Câmara dos Deputados, porque, repito, o Senado é a Casa Revisora. Em entrevista coletiva, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre a reforma da Previdência e a aprovação do projeto de terceirização. Eu acho que o projeto de terceirização foi votado pelos seus próprios méritos e foi aprovado, né? Independentemente da votação primeiro turno, primeira rodada, segunda rodada, etc. Agora, o projeto da Previdência também está sendo discutido nos seus próprios méritos. Como eu mencionei, não é uma questão de quem está a favor do governo vota a favor do projeto, está contra. Não, cada um tem que votar de acordo com o que acha. Se dependesse da minha decisão, todos nós brasileiros podemos nos aposentar cedo. Né? 50 anos de idade, todo mundo aposentado, descansando, etc. O problema é que alguém tem que pagar, né? E quem paga é a população brasileira. Não adianta prometer aposentadoria fácil para todo mundo ainda relativamente jovem e depois não pagar a aposentadoria porque houve problema de insolvência do Estado, como já está acontecendo em alguns estados brasileiros. O presidente Michel Temer diz que a reforma trabalhista será fruto de acordo entre empresários e trabalhadores. Em evento do Palácio do Planalto, Temer não citou o projeto de terceirização aprovado ontem na Câmara, com apoio do governo federal. A aprovação do projeto encontrou resistência de deputados da base e da oposição. O mapa da votação mostrou que todos os partidos que dão sustentação ao governo têm deputados que votaram contra a proposta. Além da terceirização, Temer tenta aprovar também no Congresso as reformas da Previdência e a trabalhista. Segundo o presidente, a reforma trabalhista vai ter um acordo entre empresários e trabalhadores. Segundo ele, o diálogo é a palavra-chave do governo. Temos dificuldades? Temos. Muitas e muitas vezes precisamos equilibrar as contas públicas. Por isso que as reformas e as readequações não podem ficar paralisadas. Já passamos o teto dos gastos, já aprovamos a reforma do ensino médio, que era fundamental para o país e se discutia há mais de 20 anos. Temos a reforma, a readequação trabalhista, que será feita por lei ordinária, portanto, talvez com maior facilidade de aprovação e fruto de um acordo entre empresários e empregadores e empregados. O presidente falou ainda da Operação Carne Fraca. Ele classificou a ação da Polícia Federal como um pequeno incidente, mas logo depois se corrigiu. Tivemos esse pequeno incidente, não vou falar pequeno porque é grave, um grave incidente referente à questão da carne, mas que está sendo elucidada. Temer disse também que o país se mobilizou para evitar um evento desastroso. É interessante como a nacionalidade se mobilizou para contestar aquilo que aparentemente poderia transformar-se num evento internacional desastroso. Isso não poderia alcançar a dimensão que está alcançando. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre a proposta do governo de aumentar impostos em meio à Lava Jato. Os economistas do governo são como ficcionistas que se deram bem na vida. A gestão de Michel Temer, que prometia adotar o realismo fiscal, tomou gosto pela ficção. A equipe de Henrique Meirelles dizia no ano passado que o buraco nas contas públicas de 2017 seria de inacreditáveis 139 bilhões de reais. O ministro da Fazenda informa que o buraco cresceu em 58 bilhões. Estamos falando agora de uma cratera de inaceitáveis 197 bilhões. E para retornar da cratera inaceitável para o rombo inacreditável, o governo flerta com o aumento de impostos. Como de hábito, vão meter a mão no seu bolso. Sempre que precisam dar lições de orçamento à plateia ignorante, os economistas de Brasília recorrem à analogia doméstica. Dizem que o orçamento da União é como o orçamento da sua casa, onde ninguém está autorizado a gastar mais do que ganha. O problema é que os ficcionistas do governo não seguem os próprios ensinamentos. No final do ano passado, por exemplo, aprovaram-se no Congresso pacotes milionários de reajustes salariais para servidores. Dizia-se que estava tudo na conta do déficit de 139 bilhões. Era lorota. Para ficar na metáfora doméstica, é como se o governo guardasse café no pote de açúcar sem se dar conta de que está escrito na frente sal.
Em troca do aumento de impostos, o brasileiro continuará recebendo do Estado uma segurança pública inexistente, um serviço de saúde fictício e uma educação ilusória, bem ao gosto dos ficcionistas responsáveis pelo enredo. Tudo isso num momento em que a Lava Jato despeja diariamente no noticiário evidências de que o assalto aos cofres públicos tem dimensões amazônicas. Mas o pior de tudo é essa incômoda sensação de que o mesmo governo que prepara a mordida é integrado e apoiado por suspeitos de participação no assalto. Boa noite. E ainda nesta edição, Maria Lídia Flandoli entrevista o advogado e ex-ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, sobre a nova lei da terceirização. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, determina que a Polícia Federal ouça os depoimentos dos senadores Romero Jucá, Renan Calheiros, do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, e do ex-presidente da República, José Sarney, todos do PMDB. Machado, que fechou delação premiada, gravou conversas com os senadores e com o Sarney. Num dos diálogos, Romero Jucá falava com Machado a respeito da necessidade da troca de governo para que a sangria da Lava Jato fosse estancada. Jucá dizia que para que isso fosse viabilizado seria necessário um acordo nacional. A conversa teria ocorrido em março do ano passado, quando Dilma Rousseff ainda estava na presidência. Após a divulgação dos áudios, Jucá pediu demissão do Ministério do Planejamento no início do governo Temer. A pedido do Procurador-Geral da República, no mês passado, Fachin autorizou a abertura de um inquérito para apurar a suposta tentativa dos 3 PMDBistas e Sérgio Machado de obstruir as investigações da Lava Jato. Ao pedir a abertura do inquérito, Rodrigo Janot afirmou que os políticos atuaram para construir uma ampla base de apoio político no Congresso Nacional e aprovar mudanças na lei para prejudicar as investigações. Janot disse ainda que eles cogitaram, inclusive, cooptar ministros do STF para anistiar envolvidos no esquema de corrupção da Petrobras. O Supremo Tribunal Federal rejeitou o recurso do ex-presidente Lula contra a decisão do ministro Teori Zavascki, que mandou as investigações sobre ele para o juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato na primeira instância. Essa decisão foi unânime e foi a primeira que contou com o voto de Alexandre de Moraes. A defesa de Lula pedia que o processo tramitasse no Supremo ou na Justiça de São Paulo. Além disso, os advogados do ex-presidente pediam que fossem anulados todos os grampos que interceptaram conversas entre Lula e pessoas com foro privilegiado, como deputados, senadores e ministros, o que também foi negado. Por enquanto, apenas as conversas com Dilma Rousseff, na época presidente, foram anuladas. Essa anulação já havia sido determinada pelo ministro Teori Zavascki, que morreu este ano num acidente aéreo. E a quinta-feira amanheceu fria, com o termômetro marcando 15 graus. A temperatura subiu muito rápido e à tarde aqui em São Paulo chegou a bater nos 28 graus. Mas como é comum nessa época do ano, já voltou a esfriar. Nesse momento, faz só 20 graus aqui na cidade. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. A sexta-feira promete tempo instável na maior parte do país, mas com muitas aberturas de sol. Grande parte do sul ainda tem previsão de chuva por causa das áreas de instabilidade. No sudeste também teremos algumas chuvas e as madrugadas vão ficar mais fresquinhas e as tardes mais quentes. No nordeste, a chuva ainda fica concentrada entre o Maranhão e o estado do Rio Grande do Norte. No centro-oeste, mais no Mato Grosso. E no norte do Brasil, entre o Acre e o Amazonas. Vamos ver as temperaturas das capitais que terão predomínio de tempo firme amanhã? Olha só, no Rio de Janeiro, mínima de 17 e máxima à tarde de 32 graus. Em Vitória, no Espírito Santo, os termômetros ficam entre 20 e 31 graus amanhã. Em BH, friozinho de 16 hoje de madrugada e calor à tarde amanhã na casa dos 29 graus. Em Salvador, chuvinha fraca e máxima em torno dos 32 graus. Para São Paulo, o ar seco perde força e já volta a chover amanhã. O dia até amanhece com sol e tempo firme, mas no decorrer da manhã as nuvens ficam mais carregadas e aí há previsão de chuva fraca e isolada. No interior, praticamente todas as cidades vão registrar temperaturas acima dos 30 graus. Chega a fazer até 34 graus em Votuporanga e 32 em São José do Rio Preto.
No litoral, faz até 29 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Para a capital, teremos uma amplitude térmica maior, isso porque as noites serão frias e os dias quentes. Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 16 e máxima amanhã à tarde de 28 graus com chuvas pontuais. No sábado, dia bem parecido, com máxima também de 28 graus, mas no domingo a chuva dá uma trégua e as temperaturas ficam entre 17 e 27 graus por aqui. O juiz Sérgio Moro afirma que o blogueiro Eduardo Guimarães confirmou à polícia ter avisado um assessor de Lula de que o ex-presidente seria alvo de condução coercitiva. Moro mandou excluir do processo a quebra dos sigilos de Guimarães e outras informações que possam identificar a fonte. Mas o blogueiro continua sendo investigado por obstrução à justiça. Foi levado para depor coercitivamente, ou seja, contra a vontade dele, em março do ano passado. O blog da Cidadania, editado por Eduardo Guimarães, publicou a notícia da ação da Polícia Federal com uma semana de antecedência. Na decisão de hoje, o juiz Sérgio Moro disse que o blogueiro revelou, sem qualquer espécie de coação, quem seria a fonte de informação. E afirmou ainda que, além de divulgar a informação, Guimarães confirmou ter avisado um assessor de Lula sobre a ação da polícia. O nome do assessor não consta do documento. O blogueiro alega que o contato com o assessor de Lula foi para checar a veracidade dos dados, para publicar corretamente a informação. Na terça-feira, Eduardo Guimarães foi levado a prestar depoimento por condução coercitiva, por determinação de Moro. Segundo o juiz, o objetivo da investigação não era identificar a fonte da informação do blog, porque essa informação a Polícia Federal já tinha. O objetivo era apurar a conduta de agente público e das pessoas que supostamente teriam divulgado informações sigilosas que poderiam ter posto as investigações em risco. Depois de receber várias críticas de entidades de jornalistas, hoje Moro determinou que sejam excluídas do processo as quebras dos sigilos de Eduardo Guimarães e também qualquer elemento probatório relativo à identificação da fonte de informação. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Bom, eu sou blogueiro, blog do Neumann, na política do Estadão, e sou jornalista. Eduardo Guimarães não. O Eduardo Guimarães se disse comerciante ao juiz Sérgio Moro. Depois que ele foi levado coercitivamente, chegou a insinuar que já estava à disposição da justiça, que não é verdade, o próprio advogado o aconselhou a não comparecer às vezes que foi chamado normalmente, em liberdade. É preciso esclarecer algumas coisas. A primeira coisa é que o crime de quebra de sigilo não é de quem o divulga, é do funcionário, do agente público que conta a quem divulga. No caso, a pessoa que ele, inclusive, confirmou ao juiz, segundo o juiz, sem nenhuma coação, demonstrando que jornalista ele não é. Porque todo jornalista com mais de 18 anos sabe que o direito do sigilo da fonte é garantido por Constituição e é sagrado. Nenhum juiz pode arrancar essa informação de um jornalista de verdade. A segunda questão, uma questão também muito importante, é que a censura não quebra o direito do jornal ou do jornalista de divulgar uma notícia. O direito da liberdade de informação é um direito do cidadão. O cidadão tem o direito de ser informado de tudo o que se passa, inclusive do que é sigiloso na justiça. Quem comete crime de quebra de sigilo, Gilmar Mendes, inclusive, andou esclarecendo isso aí, nesta semana ainda, é o agente público que revela algum dado importante de um processo que está sob segredo de justiça. E, por fim, há a questão dos blogs. Nos governos do PT, alegando que a democracia burguesa permite que os jornais defendam os interesses das empresas proprietárias e anunciantes, o Lula e a Dilma presidiram uma grande contratação e pagamento com dinheiro público de blogs a serviço de suas administrações, do partido, o PT e dos seus líderes. Esse aí, por exemplo, esse Eduardo Guimarães, ele é político, não é um político muito popular, não se foi eleito, mas é um político, é um militante e prestou o seu serviço de militante. É isso aí. Ele informou ao Lula que o Lula seria preso, permitindo, dando ocasião para que o Lula, eu não estou dizendo que o Lula cometeu isso, mas ele permitiu, o Eduardo Guimarães permitiu que o Lula pudesse
destruir alguma prova antes da polícia levá-lo a depor. É isso que está sendo julgado e as associações de jornalistas estão cometendo um erro terrível, que é de misturar essas coisas todas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, eu volto terça-feira que vem direto ao assunto para discutir assuntos como esse, bastante importantes no cenário político brasileiro. Conto com você. Até. A JBS suspendeu a produção de carne bovina em 33 de suas 36 unidades. A paralisação deve durar 3 dias. Na próxima semana, a empresa afirma que vai reduzir em 35% a capacidade produtiva de todas as fábricas. Em nota, a JBS, dona das marcas Friboi, Seara e Swift, afirmou que essas medidas visam ajustar a produção até que se tenha uma definição referente aos embargos impostos pelos países importadores da carne brasileira. A JBS diz que está empenhada na manutenção do emprego de seus 125 mil colaboradores em todo o Brasil. A empresa foi alvo da Operação Carne Fraca da Polícia Federal. O número de países que restringiram as importações de carne brasileira aumentou. Agora já são pelo menos 14 e mais a União Europeia, que anunciaram algum tipo de restrição à compra do produto. Entre eles, China, Hong Kong e União Europeia são os que possuem maior peso no comércio exterior brasileiro. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita aumentaram o número de amostras inspecionadas, mas mantiveram as importações. O Tribunal de Contas da União considerou inidôneas 4 empreiteiras envolvidas no cartel da usina de Angra 3, esquema descoberto pela Lava Jato. UTC, Queiroz Galvão, Tequinte, Engenharia e Empresa Brasileira de Engenharia vão ficar impedidas por 5 anos de firmar contratos com a administração pública federal. Segundo o tribunal, se considerar valores atualizados mais multa, o prejuízo gerado pela fraude é estimado em R$ 1,5 bilhão de reais. As construtoras Odebrecht, Andrade Gutierrez e Camargo Correia, que firmaram acordos de leniência com o Ministério Público Federal, tiveram processo de punição suspenso pelo TCU. Em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral, no processo que pode cassar a chapa Dilma Temer, eleita em 2014, Marcelo Odebrecht diz que Dilma sabia de repasses de Caixa 2 para a campanha. A informação foi publicada no blog O Antagonista. No depoimento, Marcelo Odebrecht disse que doou para a chapa 150 milhões de reais. Segundo ele, parte desse dinheiro foi repassada ao ex-marqueteiro do PT, João Santana, no exterior. Marcelo afirmou que Dilma tinha conhecimento disso. Num outro trecho do depoimento, o ex-presidente da Odebrecht disse que avisou Dilma do risco de contaminação da campanha. Ele relata que, depois da deflagração da Lava Jato, procurou a petista para alertá-la sobre o risco de contaminação das contas da campanha com os pagamentos a João Santana no exterior. Marcelo Odebrecht relatou ainda que, em 2014, no ano da eleição, teve uma conversa com o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Segundo o empreiteiro, no encontro, Mantega disse que a orientação de Dilma era de que todos os recursos da Odebrecht iriam para a campanha dela. De acordo com Marcelo Odebrecht, Mantega disse que não era mais para doar ao PT, e sim para a campanha presidencial, e que o dinheiro seria para as necessidades da campanha. Além de João Santana, o empreiteiro citou o tesoureiro Edinho Silva. Em nota, a ex-presidente Dilma Rousseff disse que nunca teve qualquer relação próxima com o empresário Marcelo Odebrecht e que jamais pediu dinheiro para a campanha ou para o PT ao empreiteiro. E de acordo com Hilberto Mascarenhas, ex-executivo da Odebrecht, o Instituto Lula recebeu 4 milhões de reais do Departamento de Propina da empreiteira. De acordo com o site, o ex-executivo entregou ao TSE e também à Procuradoria-Geral da República um conjunto de planilhas atualizadas até março de 2014. Consta no documento uma doação de 4 milhões de reais ao Instituto Lula. E também em depoimento, Marcelo Odebrecht disse que em 2010 o ex-presidente Lula e o ex-ministro Antônio Palocci arrecadaram para a campanha. Segundo o empreiteiro, Dilma quase não cuidou das finanças da disputa daquele ano. Ele também disse acreditar que todos os pedidos de doações foram feitos por Lula e por Palocci. Em um outro trecho, Odebrecht disse que tratou com o ex-ministro da Fazenda o que foi combinado com Lula. Segundo Odebrecht, Palocci era da relação do ex-presidente. No depoimento, ele relatou que teve o seguinte diálogo com Dilma Rousseff. Ele disse: "Presidente, tudo eu estou tratando com o Palocci. Era o meu combinado com Lula, tá ok?
De acordo com o empreiteiro, Dilma teria respondido: "Tá ok". E ainda de acordo com o blog O Antagonista, documentos apresentados pela Odebrecht ao TSE mostram que o codinome Amigo, atribuído a Lula pela força-tarefa da Lava Jato, movimentava uma conta corrente no departamento de propinas da empreiteira. De acordo com o site, em 22 de outubro de 2013, o saldo era de 15 milhões de reais e que no dia 31 de março de 2014, a conta tinha 10 milhões de reais. Em nota, o Instituto Lula afirma que o ex-presidente jamais solicitou qualquer recurso indevido para a Odebrecht ou qualquer outra empresa e que isso vai ser provado na Justiça. Ainda de acordo com o texto, Lula não tem nenhuma relação com qualquer planilha em que se referem a ele como amigo. A nota termina dizendo que todas as doações para o Instituto Lula, incluindo as da Odebrecht, estão devidamente registradas e que as notas foram entregues à Receita Federal em dezembro de 2015 e que, inclusive, já foram tornadas públicas há um ano. No depoimento de Marcelo Odebrecht, segundo o antagonista, o empreiteiro confirmou que o ex-ministro Antônio Palocci era mesmo o italiano na planilha da construtora. Marcelo Odebrecht explicou que na planilha italiano de Antônio Palocci havia 3 divisões, uma para os temas do PT, outra para a presidência, que passou a ser gerida por Guido Mantega, e ainda uma terceira conta que ele preferiu manter em sigilo. No depoimento, o dono da construtora explica que tratou com Antônio Palocci o que foi combinado com Lula e explicou como era a relação. Em outro trecho, Marcelo explica que a dobradinha com Palocci durou enquanto ele estava na chefia da Casa Civil do governo de Dilma Rousseff. Marcelo contou que com a saída de Palocci foi conversar com a ex-presidente sobre quem ficaria no lugar dele. E segundo a delação do empreiteiro, ouviu da ex-presidente que determinou que o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega ficaria com o lugar ocupado por Palocci. No depoimento publicado pelo site O Antagonista, Marcelo Odebrecht também acusou o ministro Guido Mantega de pedir doações para a campanha de Dilma Rousseff em 2010, durante negociação de aprovação de medida provisória. O presidente da Odebrecht também afirmou que a ex-presidente Dilma escalou Mantega para tratar sobre repasses com o ex-presidente da empreiteira. No depoimento dado ao Tribunal Superior Eleitoral, o ex-executivo da Odebrecht disse que após a saída de Antônio Palocci do cargo de ministro da Casa Civil, a ex-presidente Dilma Rousseff escalou Guido Mantega, que ocupava a pasta da Fazenda desde o governo Lula, para fazer a interlocução de assuntos com a empreiteira e com Marcelo Odebrecht. Na época, Dilma ainda era candidata à presidência da República. No depoimento de Marcelo Odebrecht, o executivo diz que encerrou aí a movimentação da conta italiano, tratando de repasses para o PT e a campanha de 2010 com o então ministro da Fazenda de Lula. Segundo o depoente, o ex-ministro Guido Mantega pediu 50 milhões de reais de doação para a campanha de Dilma em 2010, durante negociação para aprovação da medida provisória do refis da crise, posta em votação no Congresso pelo governo Lula, naquele mesmo ano de 2009. No trecho do depoimento ao TSE, Marcelo Odebrecht relata que aquele não foi o primeiro pedido de doação feito pelo então ministro da Fazenda para as campanhas do PT e de Dilma. Numa reunião a portas fechadas no início de 2009, Mantega já havia solicitado a quantia que esperava que fosse repassada à campanha no ano seguinte. Ao site de notícias G1, as defesas de Antônio Palocci e Guido Mantega afirmaram que não vão cometer a leviandade de comentar trechos de depoimentos sem conhecer a íntegra do que foi dito ao TSE. O ex-executivo da Odebrecht também envolveu o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, que, segundo o trecho divulgado pelo site O Antagonista, teria pedido 64 milhões de reais para a liberação de uma linha de crédito para a empresa. No depoimento ao TSE, Marcelo Odebrecht disse que Paulo Bernardo solicitou 64 milhões de reais em repasses para aprovar uma linha de crédito do governo para a empresa. Sem mencionar que linha de crédito é essa, o empreiteiro afirmou que o pedido inicial era de 40 milhões de dólares, mas que conseguiu baixar o valor para reais.
O dinheiro teria sido pago e gasto antes da campanha de 2010. O ex-ministro do Planejamento do governo Lula e das Comunicações no primeiro governo Dilma, Paulo Bernardo, já tinha sido preso pela Lava Jato em junho do ano passado por supostos desvios no Ministério do Planejamento. Ele ficou 6 dias preso em Brasília e foi solto graças a um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. O site afirma ainda que no depoimento, Marcelo Odebrecht diz que acertou com o PT em 2008 para pagar a propina diretamente ao marqueteiro João Santana. No depoimento, Odebrecht afirma que a propina era uma espécie de conforto, uma garantia de que João Santana receberia pelos serviços prestados nas campanhas. Também segundo o antagonista, numa cariação no TSE, Marcelo Odebrecht teria dito que não tratou de valores para campanhas do PMDB com Michel Temer. O ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo, ainda afirmou que não tratou nada com Temer e reiterou que o pedido de dinheiro foi feito por Eliseu Padilha, que especificou a cifra de 10 milhões de reais para campanhas do PMDB. Operação Carne Fraca. Em conversa grampeada pela Polícia Federal, o deputado federal Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, é citado como beneficiário de recursos pagos pelo fiscal Daniel Gonçalves Filho, apontado como líder do esquema de corrupção no Ministério da Agricultura. Souza foi eleito hoje por unanimidade presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o nome do deputado surgiu num diálogo de 11 de abril de 2016 entre o ex-superintendente regional do Paraná, Gil Bueno de Magalhães, e um interlocutor identificado como Francisco, que representaria a cooperativa agroindustrial Castrolanda, em Castro, no Paraná. A conversa teria acontecido na véspera da votação na Câmara da continuidade do processo de impeachment de Dilma Rousseff. O jornal afirma que, num determinado momento da conversa, Francisco pergunta a Gil se o deputado Sérgio Souza está a favor do PT no impeachment. Gil responde que sim e diz que Souza recebeu muito dinheiro do suspenso. Segundo o Estadão, suspenso se refere ao fiscal Daniel Filho, que na época havia sido suspenso devido a um processo administrativo no Ministério da Agricultura. Apesar das menções aos parlamentares, a Polícia Federal não identificou suspeita de crime envolvendo os políticos com foro privilegiado. O jornal também afirma que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, teve acesso aos resultados dos grampos em novembro. Não é a primeira vez que o nome do deputado Sérgio Souza aparece ligado ao fiscal Daniel Filho. Na terça-feira, a senadora Cátia Abreu, do PMDB, acusou Souza e o atual ministro da Justiça, Osmar Serralho, de dar proteção e fazer pressão política para manter o fiscal no cargo. Até o impeachment, a senadora era ministra da Agricultura no governo Dilma. Em nota, o deputado Sérgio Souza afirma que as acusações contra ele são infundadas. Segundo ele, Daniel Filho foi indicado pela bancada do PMDB do Paraná e, por se tratar de mera indicação, compete ao ministro da Agricultura efetuar a nomeação. Com relação às acusações de Cátia Abreu, o deputado disse que quem conhece a ex-ministra sabe que ela não é de aceitar e muito menos ceder às pressões. Segundo ele, foi Cátia Abreu quem pressionou para votar contra o impeachment da ex-presidente Dilma. Centrais sindicais reagem contra o projeto aprovado ontem na Câmara dos Deputados, que libera a terceirização, e prometem uma mobilização nacional em abril. O assunto polêmico deixou muita gente preocupada hoje. Interesse em criar mão de obra barata, depreciação e vulgarização do trabalho da pessoa. Para a indústria vai ser muito bom, mas para os funcionários não, porque eles vão perder vários direitos, vai ficar bem mais fácil do patrão acabar com as leis trabalhistas, mas assim, para o aspecto das indústrias vai crescer, eu acho, o número de empregos. Em uma votação apertada e após 9 horas, os deputados aprovaram ontem um projeto de 1998 que libera a terceirização do trabalho em qualquer ramo de atividade das empresas privadas e de parte do setor público. 231 deputados votaram a favor, 188 contra e 8 se abstiveram. O texto agora vai para a sanção do presidente Michel Temer, porque já foi votado no Senado na época em que foi apresentado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Como sofreu alterações, precisava passar de novo pela Câmara dos Deputados. O projeto saiu da gaveta por decisão do presidente da Casa, Rodrigo Maia do DEM.
No país, existem 13 milhões de trabalhadores terceirizados. São funcionários contratados por uma empresa para trabalhar em outra. Pelas regras atuais, as empresas não podem terceirizar as atividades principais. Por exemplo, uma escola não pode terceirizar professores. Com a nova lei, todas as atividades estão liberadas. Outra mudança: caso os direitos trabalhistas não sejam pagos, o trabalhador terá que cobrar primeiro da empresa prestadora de serviços. Mas, se as negociações fracassarem, poderá acionar a empresa que contratou a terceirização. O projeto também muda as regras para o trabalho temporário. O prazo máximo de contrato foi ampliado de 3 para 6 meses, prorrogável apenas uma única vez por mais 90 dias. O texto prevê ainda um escalonamento do capital social mínimo exigido de uma empresa de terceirização, de acordo com o número de funcionários. Os valores vão de R$10 mil para companhias com até 10 funcionários a R$250 mil para empresas com mais de 100 trabalhadores. As duas maiores centrais sindicais do país, que somam quase 38 milhões de trabalhadores em suas bases, já se posicionaram contra o projeto que foi aprovado ontem pelos deputados. A CUT e a Força Sindical prometem pressão nas ruas contra a decisão que, segundo as entidades, precariza as relações de trabalho. Representa o maior retrocesso na história de direito dos trabalhadores no Brasil. O trabalhador ele não vai ter vínculo com a empresa, vai ter um salário menor do que os trabalhadores que têm vínculo com a empresa que ele vai prestar o serviço, não tem os mesmos direitos, tem uma jornada diferenciada, trabalha mais e ganha 30% menos. Nós já estamos preparando uma mobilização para o final do mês de abril. A mobilização terá que ser constante e forte para valorizar e fortalecer aquelas pessoas que estarão negociando por nós em Brasília, das centrais sindicais e dos deputados que defendem os trabalhadores. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Os deputados aprovaram um liberou geral na terceirização e muito mais. Simplesmente não se sabe ainda o que vai ser das leis do trabalho. Está uma bagunça. Por quê? Primeiro, o presidente Michel Temer pode vetar alguma parte da lei aprovada na Câmara. Segundo, existe também um projeto de lei de terceirização no Senado. Ou seja, os senadores podem mudar muito do que foi decidido na Câmara. Terceiro, existem projetos de reforma trabalhista mais amplos no Congresso, que podem mudar toda a CLT e melhorar ou até piorar o projeto da terceirização da Câmara. E o que foi aprovado? Como a gente viu, as empresas podem terceirizar qualquer trabalho. Isto é, transferir qualquer parte de suas atividades para outras empresas. Ou seja, pode usar trabalho de trabalhador contratado por outra empresa, como ocorre hoje com segurança e limpeza. Muito importante, como a gente viu também, os contratos temporários podem durar até 9 meses ou até mais, desde que exista convenção coletiva, acordo sindical. Hoje só podem durar 3 meses. O risco aqui é de que as empresas contratarem muito mais temporários, que têm pouquíssimos direitos trabalhistas, como férias e muito mais. Está liberada a contratação de PJ. Isto é, a empresa pode demitir um trabalhador contratado pela CLT e contratá-lo como empresa, pessoa jurídica, PJ. As empresas que contratam terceirizados não são corresponsáveis, solidárias pelo pagamento de direitos, como FGTS e INSS. Apenas se a terceirizada der um calote final é que o trabalhador pode recorrer contra a empresa que contratou a terceirizada. Enfim, os trabalhadores terceirizados não podem ou não precisam ter os mesmos direitos dos trabalhadores contratados das empresas onde prestam serviços. Em resumo, por hora, isso é um convite ao trabalho precário e instável de alta rotatividade. Sim, é preciso mudar as leis do trabalho de mais de 70 anos, feitas para tempos em que não havia computadores, telecomunicações, comércio mundial fácil e mudanças tecnológicas tão rápidas. A CLT não dá conta disso e causa confusão. Mas é preciso criar um sistema novo de proteção do trabalhador. Estão demolindo o sistema velho e jogando a criança fora com a água suja do banho. Boa noite. E agora vamos às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o ex-ministro do Trabalho, Almir Pazianotto. O Corinthians jogou agora à tarde pelo Campeonato Paulista. Celso Cardoso. Pois é, Estela, o time comandado por Fábio Carilli jogou em Itaquera agora há pouco, às 5 da tarde, contra o Red Bull Brasil e empatou em 1-1 com o time de Campinas. O primeiro gol foi do Corinthians, marcado por Maicon aos 27 minutos do segundo tempo, cobrando falta.
Aí você observa a cobrança do Michael com perfeição, um belíssimo gol de falta. Lindo. Corinthians não marcava um gol de falta desde 2015. E aí já nos acréscimos, o Red Bull conseguiu um empate com o Guilherme Lazzaroni. Já nos acréscimos, aos 47 do segundo tempo, na Arena Itaquera, portanto, final 1-1, Corinthians e Red Bull Brasil. E esse jogo foi mais cedo, né? Porque daqui a pouco a gente tem o jogo da seleção brasileira, né? Mas vamos falar agora dos gols paulistas, né? Na noite de ontem, muitos gols pelo campeonato, com destaque para as vitórias de Santos e Palmeiras, né? O São Paulo aqui não foi bem, decepcionou, apenas empatou fora de casa e não vence há 4 jogos. Santos e Palmeiras venceram bem nos jogos de ontem. Vamos aos gols da quarta-feira. O primeiro do Santos foi marcado por Vitor Bueno após passe de Lucas Lima na área. No segundo, Lucas Lima driblou o goleiro e mandou para dentro. Final São Bento 0, Santos 2. Em Ribeirão Preto, São Paulo abriu o placar diante do Botafogo, com essa cabeçada aí de Gilberto aos 20 minutos do primeiro tempo. O time da casa chegou ao empate na etapa final, depois do belo passe de Francis para Cauê. Ele bateu no canto de Renan e definiu o resultado, 1-1 placar final. Jogando no Allianz Parque, o Palmeiras fez o primeiro nessa cobrança de falta que o goleiro do Mirassol soltou e Rafael Marques aproveitou o rebote, 1-0. O segundo veio na cobrança escorada de cabeça por Felipe Melo, que fez o primeiro dele com a camisa do Palestra. Final, Palmeiras 2, Mirassol 0. Pois é, e daqui a pouco, como eu falei, às 8 da noite, a seleção brasileira entra em campo em Montevidéu para enfrentar o Uruguai, ambos de olho na classificação para o Mundial de 2018 na Rússia. Pois é, a classificação está fácil, o jogo aqui não vai ser nada fácil. Conforme a gente vem dizendo, desde o início da semana. Apesar de o Brasil defender um tabu de 15 anos sem perder para o Uruguai, a última derrota foi exatamente no Estádio Centenário, em 2001, palco do jogo de hoje. E o técnico Tite sabe muito bem o nível de dificuldade da partida desta noite. Pois é, Celso, e o técnico Tite, você acha que ele promete o quê para surpreender aí os uruguaios? Tem que jogar de igual para igual. O Uruguai, ele tem, veja só, o Brasil sob o comando de Tite tem 6 vitórias, 100% de aproveitamento nas eliminatórias. O Uruguai, por outro lado, em 6 jogos realizados em Montevidéu, no Estádio Centenário, venceu os 6 jogos. Portanto, a expectativa é de um jogo muito equilibrado, sem falar na rivalidade histórica. Tá certo, então muito obrigada, Celso. Uma boa noite. Boa noite, até amanhã. E é com você, Gamberini. Você vai ver a seguir uma entrevista de Maria Lídia Flandoli com o ex-ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, sobre a nova lei da terceirização aprovada ontem na Câmara. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na profissão. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre um movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. Jazz é ritmo, mas também é sofrimento. É improviso, mas também é esforço. É beleza, mas também é drama. Jazz é talento. E talento não vem fácil. Fácil é gostar de jazz. Coleção Folha Lendas do Jazz. A vida e a música dos maiores jazzistas. Apenas R$19,90 cada livro CD. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Nas bancas. Você já pensou em fazer uma viagem de carro daquelas
cinematográficas. Se estiver muito longe de casa, a melhor opção é alugar um carro. Então fica comigo no Todo Seu de hoje e tire todas as suas dúvidas sobre aluguel de carro no nosso sonho de viagem. A gastronomia alemã invade a nossa cozinha. Esther Rocha comenta o que é novidade no mundo dos famosos. E eu recebo duas bonitinhas que são especialistas em fazer a gente cair na gargalhada. A Marcela Tavares e a Grace Janoucas. Só aqui mesmo para tomar um vinho desse, né? Porque em casa a gente não tem poder aquisitivo para tomar um vinho tão fino. Tô aqui te esperando no Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Vem. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a nova lei da terceirização aprovada pela Câmara Federal. Entrevista o advogado Almir Pazianotto, que foi ministro do Trabalho no governo José Sarney. Uma ótima oportunidade para falarmos desse polêmico tema, a terceirização. Essa aprovação pela Câmara desse projeto é um avanço nas relações do trabalho ou é um retrocesso? Nos coloca no século XXI. É um grande progresso, porque fulmina uma discussão estéril em torno do que é atividade fim e do que é atividade meio. Eu sou um pouco responsável por essa confusão toda, porque participei da redação da famosa súmula 331, que introduziu essa figura desconhecida no direito e também desconhecida na empresa, de atividade fim e atividade meio. Fizemos isso para acomodar duas correntes ideologicamente muito distintas que havia dentro do tribunal a respeito de terceirização. E aí começa uma discussão lá em 1993, quando a súmula foi aprovada, e que termina agora. E atrapalhou muito o desenvolvimento do país, causou prejuízos consideráveis a muita gente que de boa fé terceirizou. E muita ação, né? E muito processo. Muita ação, muito processo. Porque no início era proibido até terceirizar limpeza e conservação. Ora, mas agora, a partir desse momento que a Câmara Federal aprova esse projeto em que a terceirização é legalizada em todas as circunstâncias, atividade meio e atividade fim, é um avanço, segundo o seu ponto de vista. Trabalhadores insistem, as lideranças trabalhistas, que o trabalhador perde. Não. Sindicatos insistem que isso fragiliza, precariza, para usar o termo que eles usam, a relação do trabalho para o lado do trabalhador. O que precarizou todo o mercado de trabalho foi a desastrosa administração do PT, que levou o país a essa crise econômica brutal. A terceirização não tem nada a ver com 13 milhões de desempregados. Se nós perguntarmos para as lideranças sindicais quem gerou essa onda brutal de desemprego que o país hoje se encontra mergulhado, não foi a terceirização emprega. Bom, mas agora ela está legalizada. Sim. Considerando os 13 milhões de desempregados, com a terceirização, nós podemos ter esperança que novas vagas serão abertas? Eu acredito que sim. Temos que restabelecer a confiança do investidor na economia brasileira. Porque quem gera emprego não é central sindical. Também não é o governo. Quem gera emprego é investidor. E o que mais falta hoje no Brasil é investidor com confiança para investir e gerar emprego. Não há nada pior, Maria Lídia, para a economia do que um ambiente de insegurança jurídica, que é esse ambiente em que nós vivemos hoje. 18 milhões de ações trabalhistas em 5 anos, não é possível. Agora, tem um outro detalhe. Da onde, então, que as lideranças trabalhistas tiraram a convicção que a terceirização vai remeter a perda salarial significativa para os novos contratados pelas empresas que trabalham nesse sistema? Maria Lídia, se disser às lideranças sindicais que estão se opondo à terceirização que elas vão ganhar
imposto sindical, elas mudam de posição imediatamente. Elas estão contra o surgimento dessa categoria de trabalhador em empresas prestadoras de serviço, que tem o maior sindicato no estado de São Paulo. São contra esse sindicato porque desfalca a arrecadação da contribuição sindical. Quando você fala em lideranças sindicais, eu vou me permitir dizer o seguinte: se tirar o imposto sindical, elas desaparecem até o final do ano. Não sobra. Mas aí é outra coisa. Se tirar o imposto sindical, elas desaparecem. A questão da cultura do trabalhador brasileiro, de entender o significado e a importância da representação, tudo isso entra no pacote. Mas os sindicatos estão mesmo muito preocupados. A pergunta é essa, pelo que o senhor está falando. Eles estão preocupados porque o caixa vai baixar significativamente ou estão preocupados porque o trabalhador tem perdas que são irreparáveis? Eles apresentaram alguma vez, ao longo desses anos, uma proposta de retomada de crescimento econômico? Eu não me lembro. E é papel deles essa proposta? Claro, pois o mercado de trabalho interessa a eles. Os sindicatos não existem sem mercado de trabalho. Hoje, o sindicalismo brasileiro está também em crise em razão dessa brutal onda de desemprego. Ora, não é com isso que eles estão preocupados. Eles estão preocupados com a contribuição sindical obrigatória, que é da qual eles se abastecem. Eu não sou contra sindicatos, eu sou contra 17 mil sindicatos. A Alemanha tem 11, a Inglaterra tem 150. Eu sou contra essa proliferação de entidades sindicais de fachada. Eu ouvi um deputado dizer um dia desses uma frase que eu não conhecia. É o sindicato axilar. É o sindicato do cidadão que põe uma pastinha embaixo do braço e se apresenta como representante, nem ele sabe de quem. Bom, nós agora vamos aguardar o impacto que essa lei vai causar nas relações do trabalho, no mercado do trabalho e na representação sindical. Eu agradeço muito os seus esclarecimentos, Almir Pazianotto. Muito obrigado. Boa noite. Uma boa noite. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Não perca as dicas de viagem do Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.